Peito de frango, uma das carnes mais desvalorizadas. Vamos falar, peito de frango seco, quem que gosta de comer isso aí? Ninguém. É ruim pra caramba. Mas, se bem grelhado, feito da forma certa, o peito de frango pode ser um baita prato, porque ele é barato, é prático de fazer e ainda é uma carne que não tem tanta gordura, então até uma carne magra para quem estiver aí preocupado com questão de gordura e de calorias consumidas. Então hoje eu vou ensinar para você uma forma de fazer esse peito de frango de maneira que fique gostoso de verdade, não fica aquela paradinha seca lá que a gente come muitas vezes por aí e não dá vontade nada de comer, obviamente. Beleza? Vem comigo então que eu vou te mostrar como é que vai ser feito. Pessoal, qual que é o grande segredo desse peito de frango aqui para ele ficar suculento? A gente não vai deixar ele secar, só que para ele ficar dourado e ficar suculento, a gente vai levar ele para a geladeira de um dia para o outro, salgado. Então ele vai ficar numa gradezinha aqui, ó, essa grade aqui no caso. A gente vai salgar esse peito e vai deixar ele na geladeira de um dia para o outro. O que vai acontecer? O sal vai puxar a água desse frango para fora, né, por conta da osmose, e esse sal, esse líquido vai absorver o sal e ele vai ser reabsorvido pelo peito de frango, ou seja, vai temperar esse frango internamente. Além disso, o fato de ele ficar na geladeira vai fazer com que ele fique levemente ressecado, criando ali uma crosta, né, mais fácil de a gente conseguir dourar e deixar ele uniformemente dourado na frigideira. Um ponto importante aqui, tá? O próprio peito de frango, ele tem uma anatomia aqui que a gente precisa trabalhar. Ele é mais alto de um lado e mais fino de outro. O que acontece? Se a gente grelhar ele dessa forma, ele vai ficar num ponto de um lado e em outro ponto do outro lado. A gente não pode deixar isso acontecer. Se a gente dividir ele ao meio, ele vai ficar fino demais e aí vai ser difícil a gente dar o ponto e ainda que a gente consiga deixar ele dourado, a gente vai provavelmente deixar ele seco. Então, qual que vai ser aqui o meio termo? Qual que é a jogada? A gente vai precisar nivelar essa altura do peito, tá? E eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai fazer isso. Primeiramente, papel filme, tá? Coloca um papel filme por baixo. A gente vai colocar esse peito de frango depois nesse papel, uma nova camada de plástico e aí a gente vai aplastrar esse peito. Thiago, que palavra é essa? A gente vai bater, na verdade, como se fosse um martelão de carne, só que com a panela, né? Que é mais rápido, mais fácil, tem maior área de contato. Então, vamos lá. Colocar aqui o peito no plástico. E aí a gente coloca um outro plástico aqui por cima. Aí a gente está com a nossa tábua protegida para não sujar. E a gente também está com a parte superior protegida para não entrar direto em contato com o frango. E aí, pessoal, aqui, ó, simples assim, parte mais alta aqui, a gente vai focar o golpe aqui, ó. Olha como diminuiu essa diferença, tá vendo? A parte da ponta aqui você não precisa bater, tão simples quanto. Então olha a diferença do que a gente tinha para o que a gente tem aqui agora. Um peito de frango muito mais uniforme, tá? Com a altura, obviamente que ainda não é 100% igual, mas mais nivelada. Então isso vai dar pra gente um filé que ao ser grelhado vai ficar no mesmo ponto, beleza? E daqui a gente vai passar ele direto para essa grade e a gente vai salgar esse peito de frango, tá? Aqui, pessoal, eu vou usar um sal de parrilha, um pouco mais grosso, tá? Vamos salgar ele aqui, ó, não tão rente ao frango, porque senão a gente vai salgar muito um ponto e menos outro. Aí a gente vai virar esse peito e repetir esse processo aqui também do outro lado. Maravilha. Thiago, mas você vai levar o peito de frango assim, sem cobrir para a geladeira? Não tem risco de contaminar esse frango cru lá? Pessoal, não tem risco. Por quê? A gente colocou sal. Qualquer bactéria que apareça aqui, o sal dá conta de eliminá-la. E a gente precisa que esse frango esteja descoberto, senão a gente não vai conseguir que ele fique em contato com o ar gelado da geladeira e a gente não vai conseguir aquele efeito de desidratação que a gente quer, beleza? Vamos lá, geladeira. O ideal seria de um dia para outro, tá, pessoal? No mínimo ali 12 horas. Então esse aqui eu vou colocar na geladeira e já vou trazer aqui o outro que já ficou na geladeira de ontem para hoje, beleza? Pessoal, tá aqui um peito de frango que ficou da geladeira de um dia para o outro. Então ele tá desidratado e essa desidratação vai ajudar a gente a conseguir um dourado mais uniforme e mais dourado também, tá? Além do fato de
o peito ter absorvido aquele sal, então ele vai estar saboroso também por dentro, não só na superfície do frango. O que a gente vai fazer agora? Vamos grelhar esses peitos na frigideira, deixar ele bem douradinho e, enquanto ele descansa, a gente vai fazer um molho rápido. O que a gente vai utilizar nesse molho? Caldo de frango, tá? Aqui eu tô utilizando da Vero Brodo, que é um caldo que eu costumo comprar e não é jabá não, viu gente? Eu compro mesmo de verdade. Eu costumo fazer, mas eu não tinha aqui feito, então eu comprei. Mas é um caldo de verdade, tá? Não é um caldo com sódio nem nada, pode comprar tranquilo. Aqui eu já tenho cebola, que eu já deixei picado, eu sempre deixo cebola e alho picado para agilizar aqui a minha vida. E vou também utilizar nesse molho um pouco de manteiga e, para finalizar, limão e salsinha, tá? Limão e salsinha. Detalhe, pessoal, limão você não coloca antes, porque você vai acabar perdendo ali aquela acidez do limão com o calor, você vai transformar esse sabor. Você quer a acidez do limão fresco, então ele é para finalização, assim como a manteiga de finalização e a salsinha, beleza? Vamos lá. Hora de grelhar. Lembrando aqui, pessoal, eu já tirei essa carne com 30 minutos de antecedência da geladeira. Por quê? Se você tirar direto da geladeira para a panela, a carne vai estar gelada e você não vai conseguir aqui ter o resultado esperado, tudo bem? Outra dica importante, certifique-se que a carne está seca, tá? Então pega um papel toalha, só por precaução. Mesmo depois de você ter tirado, deixado aqui de uma noite para outra na geladeira, eu vou aqui, ó, passar um papel toalha também do outro lado, para me certificar que ele não tem nenhuma umidade, porque qualquer umidade aqui vai atrapalhar na hora de a gente ter uma casquinha dourada e uniforme no nosso peito de frango, ok? Testando aqui a panela para ver se já está quente o suficiente. Beleza. Vamos lá. Óleo na frigideira. Legal, pessoal, pus azeite. Não usa azeite não, porque você vai gastar à toa. Usa óleo mesmo, tá? Por que você vai gastar azeite à toa? O azeite ele foi feito para finalização. Se você aquecer o azeite extra virgem, você basicamente está rasgando dinheiro. Porque ao ser aquecido ele perde todas as propriedades e até o sabor e aroma dele. Então usa óleo mesmo, qualquer óleo vegetal aí. Ou até se você quiser, se for mais purista, pode usar até banha de porco. Vamos lá, o frango já foi salgado, então não vou salgá-lo novamente. Um peito de frango aqui. Eu não vou colocar dois de uma vez na panela porque eu acho que não vai caber, tá, pessoal? Então eu vou deixar aqui, ó, vou fazer só, não é muito, tá? Mas é só para ele grelhar por igual, uma leve pressãozinha assim, ó, coisa pouca, não precisa disso, tá? Pode fazer com uma colher, uma espátula, só um pouquinho e deixa ele aqui, tá bom? Fica tranquilo que eu vou deixar os tempos aqui para vocês na descrição. Pessoal, enquanto o nosso frango doura, se inscreve aí no meu canal, me dá uma força aí para os meus vídeos serem distribuídos e para o canal continuar crescendo, beleza? É rapidinho, só clicar aí. Para esse peito dourar por igual, pessoal, um truque é você andar um pouquinho com ele na panela. Dessa forma que eu tô fazendo aqui, ó. Só se certifica antes que ele já desgrudou naturalmente e dá uma leve andadinha assim com ele, porque tem pontos que vão ficar em branco. Ó, tá vendo? Um pouquinho em branco aqui, mas a gente tá com um dourado legal no nosso peito. Aqui novamente, uma leve prensada, tá? Não precisa esmagar o frango. O truque que eu ensinei pra vocês de andar um pouquinho com ele na frigideira, para ele ter uma crosta dourada mais uniforme, tá, pessoal? Como eu vou servir desse lado, eu vou dourar novamente o outro lado um pouquinho, para que ele fique com uma crostinha mais uniforme. Por mais uns 30 segundinhos. Sem apertar muito, sempre com calma. Eu só estou fazendo essa leve pressão, porque como ele tem um nível irregular, eu quero que toda a superfície do frango doure por igual. Então eu preciso pôr um pouquinho de peso, mas é pouquinho, sem exagero. E aqui a gente tem o nosso peito de frango. O que a gente vai fazer agora? Vamos deixar esse peito de frango descansar, porque a gente precisa que ele esfrie um pouco para que a umidade do frango seja redistribuída dentro desse corte e ele fique igualmente suculento, tá? Enquanto isso, pessoal, vamos fazer o nosso molho. Mesma panela aqui, ó. Vamos deixar essa panela em fogo baixo. Já temos aqui um pouquinho de óleo. Vou só colocar um pouquinho mais. E a gente vai entrar aqui com a nossa cebola. Fogo baixo aqui, tá, pessoal? Fogo médio, baixo. A gente não vai queimar a nossa cebola. Essa cebola vai absorver
toda essa crosta, todo esse resíduo do frango, todos esses açúcares que ficaram da caramelização do frango, e a gente vai incorporar esse sabor todo no nosso molho. Aqui, pessoal, a gente já dourou um pouquinho nossa cebola, agora vamos entrar com um caldo, tá? E o caldo vai ajudar a tirar toda essa crostinha que ficou grudada no fundo da panela. Aqui a intenção é reduzir esse caldo pela metade, tá? Aqui vamos dar uma leve temperada, a gente não vai temperar por completo ainda, pessoal. A gente vai colocar um pouquinho de sal somente, depois a gente vai ajustar esse tempero. Porque se a gente colocar todo o sal agora e depois ele reduzir, a gente pode ter um molho salgado, então a gente não quer isso. Aqui a gente vai reduzir com calma, a gente quer as bolhas aqui pequenininhas, tá? Que ele ferva com bolhas pequenininhas. Quer dizer que a gente está fazendo uma temperatura certa, não está exagerado. E à medida que a gente vai reduzindo esse caldo, a gente começa a ver que ele vai ficando um pouquinho mais grosso. Enquanto ele reduz aqui, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou picar aqui um pouquinho de salsinha, vou deixar o nosso frango aqui e vou picar um pouquinho de salsinha fresca para a gente acrescentar na finalização do nosso molho. Voltando aqui para o nosso molho, pessoal, ele já está quase chegando num ponto aqui, ó. O que a gente quer? Quando a gente passe a colher nele, a gente quer que ele fique um rastro aqui com o molho do lado. Ele ainda não está no ponto certo. É o ponto que a gente chama de napê. Então mais uns 2 minutinhos aqui a gente chega na consistência certa. A gente já está no ponto de acrescentar a manteiga, pessoal. Então vou acrescentar aqui uma boa quantidade de manteiga. Os franceses chamam essa técnica aqui de montaubert, que nada mais é do que montar com manteiga, que é uma forma de você espessar e dar sabor a qualquer molho, tá? Que à medida que essa gordura aqui derrete, ela vai incorporando no molho e vai ficando mais espesso, ó. Pode ver que a gente já tem uma diferença aqui. Nosso molho já chegou numa consistência legal. Aquilo que eu falei pra vocês, a gente passar na colher e ver se ele faz uma marca aqui, ó. Ó. Tá vendo que ele fica aqui, ó, no meio separado quando a gente passa o dedo? Esse é o pontinho que a gente quer, tá? Agora a gente desliga e vamos finalizar nosso molho com o quê? Salsinha fresca. Você pode usar outra erva se você quiser, não gosta de salsinha, quer usar cebolinha. Uma erva fresca aí da sua preferência, tá? E limão, agora sim é a hora do limão, pessoal. O limão é para finalização. Algumas gotinhas de limão, tá? Só para equilibrar um pouco aqui com a gordura. Algumas gotinhas assim de limão são bem-vindas. Somente, não é para fazer uma limonada no molho. Um último toquezinho aqui de sal, coisa pouca. Pimenta. E agora vamos fatiar o nosso frango. Molho finalizado, hora de a gente ver como é que ficou esse frango. Ele ficou aqui descansando por uns 4 minutos. Então foi tempo suficiente para redistribuir os sucos nele. Como que a gente vai cortar isso aqui, pessoal? Normalmente, a pontinha, como ela é mais fina, automaticamente ela vai ficar mais seca. Então aqui a gente tira essa pontinha. Hora de empratar. Primeiro a gente vai colocar um pouquinho do nosso molho por baixo, tá? Pra gente deixar o frango em cima desse molho. Agora a gente distribui esse peito que a gente cortou por cima dele. Vamos colocar mais um pouquinho do molho, só que não vamos cobrir todo o nosso frango, para dar para ver essa crostinha dourada aqui que a gente fez. E aqui só para compor o nosso prato, vamos trabalhar aqui com algumas alfaces roxas e vamos temperar elas de forma bem simples. Azeite, limãozinho e uma pitadinha de sal. E tá aí o nosso peito de frango. Uma refeição que dá pra você fazer rápido. Você vê que é um molho que é prático, não é difícil de fazer. E é gostoso, de verdade. Vamos experimentar?
Isso é um frango gostoso. Comeria esse frango várias vezes. Tentem aí, na boa, façam desse jeito e vocês vão ver como que é um peito de frango bem feitinho, como fica gostoso de verdade. Não aquela coisa seca tradicional. Até a próxima, pessoal.